Agradecemos todos que têm estado conosco, né, durante todo esse tempo, né, de estudo da Palavra de Deus. Eu confesso a vocês que o estudo dessa lição desse trimestre para mim está sendo um dos mais importantes, porque está falando diretamente de quem é Jesus. E a lição de hoje é maravilhosa. Espero que vocês possam aproveitar também. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus, nosso Pai, esteja conosco, nos guie nos momentos que se segue a estudar a Tua Palavra. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a Ti, em nome de Jesus pedimos. Amém. O Filho Prometido, meus irmãos, isso aqui é... Se você... a gente tivesse uma razão para a gente existir, e essa razão fosse a única razão, essa seria a razão. Nós conhecermos o Filho Prometido. O Filho Prometido para quem? Para Adão e Eva. Uma vez que Adão e Eva foram enganados, né? A Eva, na verdade, foi enganada por Satanás, mas Adão resolveu amar mais a Eva do que o próprio Deus e colocou nós numa dificuldade muito grande. E Deus tomou uma decisão de vir nos resgatar. E deu-nos uma promessa, que lá está em Gênesis 3, verso 15, né? Que viria um filho da mulher para nos salvar. Graças a Deus, que Deus nos ama. E esse filho, naquele momento não sabia quem era esse filho, mas graças a Deus nós podemos entender que o próprio Deus assumiu esse papel. Então quem é o filho? O filho é a expressão exata. Expressão exata de quem? Nós vamos ver de quem. No verso, para memorizar, diz justamente isso. Hebreus 1, verso 2 e 3. Paulo explica. Mas nestes últimos dias nos falou, né, Deus, né, o Pai, nos falou nos últimos dias, nestes últimos dias, a palavra aqui já vou explicar, não é os últimos dias finais, os últimos dias, mas nestes últimos dias, nesses últimos dias relacionada à existência do próprio Paulo, que Paulo tinha conhecido a Jesus. Jesus tinha se revelado a Paulo. Então ele fala que nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No original, o universo, né, não tem a palavra universo, tem mundos ou mundos. Mas a gente pode entender que é o universo no sentido de tudo que existe. O Filho, né, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seus filhos. Nós vamos ver agora aqui mais alguns detalhes, depois o que significa resplendor. Nós já vimos na lição anterior, resplendor, né, a glória de Deus, né, a luminosidade, né, a questão, né, no original fala radiância, né, radiância está relacionada com a luminosidade. E a expressão exata no original fala o que? Caráter. Caráter é o que? A própria essência de Deus. É por isso que aqui também em Colossenses 2, de 8 a 10, diz assim, tende cuidado. É por isso que eu estou começando logo a estudo, logo com essas palavras aqui. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Você seja o quê? Preso pelos enganos. Por meio de quê? De filosofias e vãs sutilezas. Hoje nós podemos ver muito mais, né? Já existia naquela época, né? Filosofias e vãs sutilezas. Imagine hoje. Segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Porque em Jesus Paulo tinha alcançado essa certeza. E nós podemos ver a história de Paulo, né? O trajeto da história de Paulo. Paulo, na verdade, é Saulo. Saulo, perseguidor da igreja. Né? E Deus, né? Jesus, Deus, né? Se revela para ele e ele tem agora plena certeza e pode nos confirmar. Isso que é maravilhoso, né? Em Jesus, né? Porque nele, assim, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude no original fala pleroma e no inglês significa fullness, ou seja, completo, cheio, plenitude. Ou seja, Jesus é plenamente Deus e naquele forma corpórea é Deus. E aqui diz mais, estáis perfeitos nele. Nós estamos perfeitos nele, porque Jesus também é o quê? É a cabeça de todo o principado e potestade. Cabeça no original na Bíblia é chefe. Principado de poderes.
governantes, os principais. Já em Filipenses 2 de 6 a 8, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O que é servo? Ser humano. Fazendo semelhante aos homens. Então a palavra semelhante me mostra claramente: Jesus é semelhante a nós, não igual a nós. Por quê? Nós não somos... Jesus é completamente igual a nós, como um ser humano, mas não somos completamente iguais a Jesus, porque ele também é divino. É por isso que fala aqui semelhante. E diz: achado na forma de homem, Jesus fez o que? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No original a palavra lá é sendo. Sendo na forma. A palavra sendo significa subsiste, né? E a palavra aqui morfe, ó, forma, está lá escrito no original morfe, ou forma, né? E diz aqui, né, que Jesus, né, diz que tudo subsiste em Jesus. No original está lá a palavra justamente iparchon, subsistir, né, em inglês. Então nós podemos ver e entender que Jesus, né, nós não podemos, né, retratar Jesus só da forma como ser humano. Nós temos que entender ele como ser humano para podermos o quê? Entender o plano da redenção. Mas ele é o ser divino, o ser eterno. E nos últimos dias, que são esses últimos dias, é como eu comecei a falar. Existe na Bíblia vários momentos que falam de últimos dias. E a gente tem que ver o pronome que vem antes. Hebreus 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. E aí a gente tem que entender que nesses últimos dias é o contexto de que? Da época que Paulo escreveu isso. Paulo viu, né? Teve um encontro pessoal com Jesus. Então, esses últimos dias naquela época. Segundo Timóteo 3:1 fala aqui de que já outros últimos dias, sabe, porém, isto que nos últimos dias, não é nestes, é nos, aqui na verdade já o que? Está referente ao que? Aos últimos dias que vão existir da história da humanidade, antes de Jesus voltar, sobrevirão tempos trabalhosos. Já em Daniel 2:28 diz também assim, ó: mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer quando? Nos últimos dias. Então a profecia de Daniel da estátua, e depois que ela é repetida, né, em Daniel 7, em Daniel 8 e Daniel 9, e segue 10 e 11 até o 12, fala de quê? Dos últimos dias, antes de Jesus voltar. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça que tiveste nas tuas camas são estes, né? 1 Timóteo 4, verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que, ó, nos últimos tempos, ou últimos quê? Dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos o quê? Enganadores e a doutrina de demônios. Então tem muitas doutrinas, ensinamento. Doutrina é ensinamento. Ensinamentos que não vêm de Deus. Vêm de quê? De demônios. Para o quê? Para as pessoas serem o quê? Abandonarem a fé em Deus e serem, né, guiadas por espíritos enganadores. E aí nós podemos ver que muitas das doutrinas estão retratadas nas diversas formas de religiões que nós nos encontramos. E religião significa ligar, religar, ligar novamente a quem? A Deus. Mas nem sempre nós estamos sendo ligados a Deus. Nós podemos estar sendo ligados a quê? A demônios. Aí diz: não, mas você pode dizer agora que o cristianismo também não está ligado a demônios? Ué, você pode pensar dessa forma. Mas a gente tem que ver o quê? O que Jesus diz, que pelo fruto nós conhecemos o quê? A árvore. Jesus deu os frutos e mostra claramente que ele é o ser divino. Então, se ele é o ser divino, os outros são o quê? Falsos. Segundo Tessalonicenses 2, de 2 a 3, diz: que não vos movais, ó, nós não devemos ser movidos facilmente, né, do nosso entendimento, nem nos perturbar
quer por espírito, quer por palavra. Paulo falou isso aqui, ó. Por isso que a gente não pode dizer que quando Paulo falou nestes últimos dias, era os últimos dias que ele estava citando da vinda de Jesus. O que ele mesmo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2, 2 a 3, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então ele já sabia que o dia de Cristo são o quê? Os últimos dias. É por isso que em Hebreus ele fala lá nestes últimos dias e não nos últimos dias. Ele diz aqui que nos últimos dias diz: ninguém da maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o homem do pecado. E o pecado em algumas versões fala iniquidade, que é o que? Transgressão da lei de Deus. O filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? É o filho da perdição. Em outras lições eu já mostrei aqui que a perdição significa lá Apolion ou Apolo, ou seja, o filho do Apolo, filho do Deus Sol. Então vai vir alguém que vai ensinar as pessoas a se afastar de Deus, ensinando a adorar o que? O dia e a guarda do domingo. Porque domingo significa Sunday, dia do sol. Deus nos fala por Jesus para o quê? Para mostrar claramente que ele veio cumprir o plano da redenção com Jesus. Então Hebreus 1:2 diz que nos últimos dias, né, naquela época, Jesus falou por quem? Por Jesus. E Jesus foi constituído o quê? Herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo. Então aqui une duas coisas características. Primeiro, une que Jesus como filho, ou seja, um ser humano, por ser humano, ele não tinha, né, a prerrogativa de herdar todas as coisas. Mas por ser o ser divino, tudo pertence a ele. Por isso ele herda todas as coisas. Inclusive, né, diz aqui também que esse filho, que é Jesus, o ser divino, fez o mundo ou os mundos, ou o universo. A lição da escola sabatina, né, do primeiro semestre de 2022 diz assim: para os judeus do primeiro século depois de Cristo, a palavra de Deus não era ouvida há muito tempo. E nós podemos dizer que o último livro foi Malaquias, né? Pelo menos na encadernação da Bíblia. Porque aqui diz: a última revelação expressa na palavra divina escrita foi por meio do profeta Malaquias e dos ministérios de Esdras e Neemias. Então os livros de Esdras e Neemias também são contemporâneos, né, a Malaquias, 4 séculos antes. Porém, por meio de Jesus, Deus falou com eles novamente. Então Jesus veio completar aquilo que estava faltando, né, no que é chamado de Velho Testamento, ou na verdade é o que Jesus chamava de Escrituras, que estava revelado. Segundo Coríntios 5, 18 e 19, diz assim: em tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então o cara que está dizendo quem é esse Deus aqui? Deus o Pai. Nos reconciliou consigo mesmo por quem? Por Jesus Cristo. Mas como é que foi essa reconciliação? A Bíblia explica. Paulo aqui explica dizendo: nos deu também um ministério de reconciliação. Isto é, o que aconteceu? Como é que Deus, o Pai, reconciliou conosco e com a humanidade? Aqui está claro. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então a gente tem que entender, quando Jesus faz algo, o Pai faz e o Espírito Santo faz. Porque só há um Deus. Não existe separação de poderes aqui, como, né, Congresso Nacional, né, Câmara, Senado e Judiciário. Não tem separação na divindade. Jesus faz, o Pai faz, o Espírito Santo faz. Então é por isso que diz aqui que Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. É por isso que nós temos que entender, meus irmãos. O amor de Deus por nós é tão grande que ele não desiste de nós. E ele pagou um preço alto, porque ele teve que tomar a decisão, um dos seres, né, da divindade, tomou a decisão de tomar a forma humana. Para o quê? Para nos salvar, para te salvar. Se você não sabia disso ainda até hoje, agora você está sabendo que Deus te ama e ele fez tudo isso por você. Colossenses 1, 19 e 20 diz algo mais. Porque foi do agrado do Pai, ó, aqui é o Pai, né, que nós conhecemos como Pai, que toda plenitude novamente é pleroma, né,
nele habitasse. Habitasse em quem? Em Jesus. Então, no plano da redenção, Jesus não foi forçado vir nos salvar. Não foi forçado tornar-se humano. Mas uma vez que Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, traçaram esse plano, Jesus, né, completa esse plano, foi do agrado de Deus, o Pai, né, que a plenitude nele habitasse, mesmo sendo humano. Oh, glória, né? Deus é maravilhoso. E diz que havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Algumas pessoas ficam falando a cruz de Jesus, a cruz não tem importância nenhuma. A importância que tem aqui é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Não é a cruz que é importante. A morte de Jesus na cruz é que é importante, não é a cruz. A cruz representava o quê? O poder romano. Que na verdade representava o quê? Em Daniel fala, né, que é o poder demoníaco. Então, o que Jesus fez ao morrer na cruz por nós? Ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por que fala consigo mesmo? Porque ele é Deus. Reconciliando com Jesus, está reconciliando com o Pai e com o Espírito Santo. Com o ser divino. Reconciliasse o quê? Todas as coisas. Que todas as coisas essas? Tanto as que estão na terra, como as que estão onde? Nos céus. Então havia necessidade de reconciliar as coisas no céu? Sim. Onde começou o pecado? Foi no céu. Onde houve a rebelião? No céu. Onde houve guerra? Está lá em Apocalipse, né? 12. Onde houve guerra? No céu. Apocalipse, né? Para a gente relembrar a passagem, Apocalipse 12, ó, verso 7, diz que houve guerra no céu. Então tinha que haver reconciliação? Tinha. E houve batalha no céu. Miguel, que a palavra significa aquele que é como Deus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é Miguel aqui? Jesus, na forma divina. Batalharam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Então, quem é o dragão aqui? Explica e diz. Mas não prevaleceram, né? E mais o seu lugar se achou no céu. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Por que diz aqui a antiga serpente? Aquela serpente que enganou a quem? A Eva, e fez Adão, né, cair também. Chamada aqui, diabo. Diabo, que é a palavra diabo? Diabo é o que? Enganador. E Satanás é o que? Adversário, significa adversário de Deus. Que faz o que? Engana todo mundo. Ele foi precipitado onde? Na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Infelizmente, ele veio para cá, para a terra, por quê? Porque Adão aceitou ser governado por Satanás. Quando ele aceitou o pecado, Satanás passou a governar aqui na terra. Então, infelizmente, essa é a nossa situação. Mas Deus não desistiu de nós e traçou um plano para te salvar e para me salvar. Você aceita? Eu aceitei. Por isso que eu estou trazendo para você também essa mensagem. Então, Jesus é o resplendor da glória de Deus. E aqui diz, vamos entrar em profundidade. Hebreus 1:3 diz que Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Por que ele sentou nas alturas? Porque ele é Deus. Agora, como é que ele fez a purificação dos pecados? Porque ele se tornou humano e assumiu o ônus dos nossos pecados para nos salvar. Por que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Porque ele é Deus. E aqui diz que ele é o que expressa a imagem da pessoa de quê? Do ser divino. No original fala a palavra expressa a imagem é caráter, expressão exata. E de sua pessoa é hypostáseos, que significa substância. Então é o que? É o caráter, ou seja, a própria pessoa em sua substância. Jesus é o ser divino em sua forma plena. Amém? Louvado seja nosso Deus. Na revista Review Herald, Ellen White fala um pouco mais sobre esse detalhe. Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta. Então Jesus é distinto? Existe Pai? Tem. Existe Filho? Sim. Existe Espírito Santo? Sim. São distintos? São, mas a divindade é só uma. Embora um com o Pai, ele era distinto.
Quando? Existiu desde a eternidade como uma pessoa distinta, embora um com o Pai. Ele era a mais excelsa glória do céu. Por que ele era a mais excelsa glória do céu? Porque ele é igual ao Pai, igual a Deus, o Espírito. Era o comandante das inteligências celestiais. Quando ele era o comandante dessas inteligências celestiais, ele é chamado de Miguel, aquele que é como Deus. Recebia como um direito seu as homenagens e a adoração do anjo. Por quê? Porque só pode ser adorado quem é divino. Por isso que os anjos tinham que adorar Jesus. E nós também adoramos a Jesus também. Porque ele é o ser divino. Patriarcas Profeta, parte 36, diz uma passagem que eu nunca esqueço dessa passagem, desde que eu li. Isso aqui, para mim, abriu minha mente. Espero que abra sua mente também. Diz assim, o rei do universo, ó, quando houve o conflito na guerra, lá no céu, Deus revelou a irmã White, né, Patriarcas e Profetas aqui, e ela escreve esses detalhes. Ó. O rei do universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição do seu filho. Então, houve um conflito, né, em relação de Satanás com Jesus. E mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Que relação era essa? Deus, o Pai, explica. Ó. O Filho de Deus. Filho por quê? Porque ele ia tornar-se humano. Ele não tinha se tornado humano ainda. Mas Deus já chamava ele de filho. Porque ele seria o filho. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai. A glória do ser eterno. E a glória de quem? Do ser eterno. Quem é o ser eterno? Pai, Filho e Espírito Santo. É o ser eterno. Existente por si mesmo. Então está dizendo que Jesus é o que? Existente por si mesmo. Rodeava a ambos. Rodeava o que? Significa que ambos têm o que? A glória do ser eterno. Existente por si mesmo. Isso aqui... Isso é uma maravilha. Para mim, só isso aqui já... É praticamente a coisa mais importante que a gente podia entender ao nascermos e ao existirmos. Jesus é o ser eterno. Seja bem-vindo, se você não entendia isso ainda, que você possa entender. Quando você ora para Jesus, você está orando para quem? Para o ser eterno. Ele te ouve. Ele veio te salvar. Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. João 14, de 6 a 9, Jesus está conversando com os apóstolos, né? Os apóstolos preocupados que Jesus disse que ia embora, né? Ia voltar para o Pai. E eles dizem, para onde é que você vai, né? Qual é o caminho? Aí Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. E que mais o que? A verdade e a vida. Tem coisa mais importante que isso? Jesus é o caminho que nós temos que seguir. Ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai. Quem é o Pai aqui? Jesus, nosso Pai? É também nosso Pai. E o Pai que nós chamamos de Pai também é nosso Pai? É também nosso Pai. E o Espírito Santo também é também nosso Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora já o conheceis. Então Jesus está falando, você olhando para mim, você está olhando para o Pai. E tem de vista, ainda tem pessoas que ainda hoje também têm essas dúvidas que Filipe tinha. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Isso é o que nos basta. Mostra-nos o Pai. E disse Jesus, estou há tanto tempo convosco. Meu Deus, que maravilhoso. Jesus está dizendo que eu estou há tanto tempo convosco. E não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele está errado? Não, Jesus não mente, meus irmãos. Que ele falou lá, que ele é a verdade. Então, como tu disse, mostra-nos o Pai. Que nós não tenhamos dúvida. Jesus é o nosso Pai. E em João 10, 27 e 30 dá algo mais. Diz assim, as minhas ovelhas, Jesus diz, ouve a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Tu está seguindo a Jesus? Você está ouvindo a voz de Jesus? Onde é que você ouve a voz de Jesus? Onde? Toda vez que você lê a Bíblia. E você ora e pede a Deus para te guiar a estudar a palavra de Deus. Então você está ouvindo aqui nesse momento a voz de Deus. A voz de Jesus. E Jesus diz o quê? Eu as conheço. E dou-lhes a vida eterna. Meu Deus, meus irmãos. Jesus está dizendo aqui que conhece as suas ovelhas.
nós ouvimos a Ele, nós entendemos Ele, e Ele nos dá o que? A vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Amém. Ninguém vai tirar Jesus. Nos vai tirar da mão. A não ser que eu saia da mão de Jesus. Pode sair? Pode. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Aí Jesus completa algo, uma frase, meus irmãos. Eu e o Pai somos um. Um aqui, eu fui procurar no original. Um é um mesmo. Não é unidade composta aqui, não. É um. 3 é um. Eu não posso nem dizer que os 3 são um. Os 3 é um. Essa seria a fala correta. É complexo? É. Porque a gente vai dizer que 3 são, né? Não, mas quando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o 3 é um. É um o quê? É um Deus. É Deus. Os 3 é Deus. Como? Só Ele sabe. O importante, sabe o quê? Que Ele não mente. Ele é a verdade. Então é isso aí. João 8, 56 e 58 diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia e viu. Jesus discutindo, né, com os povos, as pessoas, né? E alegrou-se. Diz que Abraão exultou por ver o dia dele e viu e se alegrou. Deus deu uma visão para Abraão de quem? De Jesus. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? É interessante mesmo, né? Só tem uma opção. Se Jesus não mente, só tem uma opção. E ele explica que disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. No original fala ego eimi. É eu sou mesmo. Não é o eu sou Yahvé, não. Que está escrito aqui. É eu sou. Eu já sou. Eu já existia. E tentaram o quê? Apedrejar Jesus. E a Bíblia nos diz que quem criou todas as coisas, né? A Bíblia diz que só é Deus. E só diz um Deus. E diz assim, ó, Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o ventre. Você sabia que Deus te formou desde o ventre? Você vê a existência? Deus já tinha traçado o plano para você existir. Deus queria que você o conhecesse e aceitasse o chamado dele. E para que você pudesse ter vida eterna. Você aceita? Eu já aceitei. Espero que você também aceite. E ele diz, ó, aquele que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço tudo. Que sozinho estendo o céu. Então a palavra aqui sozinho, por que é sozinho? Porque, eu não falei para você, os 3 é um. Esse um aqui é justamente sozinho. Esse sozinho aqui. Quem é que fez? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estendeu os céus. Quem foi que fez? Deus. Sozinho. Entenderam? Eu acho que se não entenderam, vamos estudar mais. Espraio a terra por mim mesmo. Em Isaías 45, 18 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Infelizmente, né? Estão com planos aí com essa pandemia de matar milhões ou milhares de pessoas, né? Tem até suspeitas já, né, de e-mails, né, de que provavelmente esse Covid foi planejado em laboratório. E se foi planejado, está totalmente coerente, né, com os planos das pedras da Geórgia, que queria reduzir, né, a população do mundo para ser mais controlada ou mais controlável, para emitir menos CO2, né? Para consumir menos. Hoje o plano é que as pessoas consumam menos, vivam menos, né? Então, para viver menos, né, uma vacina ou uma droga serve para fazer isso. Infelizmente. O futuro vai revelar de fato a verdade. Aqui diz, né? No original diz: eu sou o Senhor e não há outro. No original a palavra lá fala
eu sou, tá lá, Ani, I am, eu sou. E esse Senhor aqui, infelizmente, né, é péssimo, né? Você ter Bíblias que não colocam o nome verdadeiro de Deus, que chama Yahvé. Eu uso muito Yah. Yah significa eu sou. Vé, eu sou o que sou. Infelizmente, traduzir e colocar a palavra Lorde ou colocar a palavra, né, Senhor. Isso é muito estranho. Eu nunca vou me acostumar com isso. Espero que também você não acostume, não. O nome de Deus é esse aí que você está lendo. Ó. É o tetragrama. Esse A e o E é só para a gente poder pronunciar. Yahvé. Mas no original tá YHWH. Só tu és Yahvé. Tu fizeste o céu. Céu dos céus. Está lá em Neemias 9:6. E todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há. Quem fez? Deus. Sozinho. Os mares e tudo quanto neles há. Tu os guarda com vidas a todos. Você sabia que nós estamos existindo, né? Porque Deus tem nos mantido com vida. Não é porque nós comemos, ou bebemos, ou tomamos a vacina, né? Ou não tomamos a vacina. Não é por isso, não. É porque Deus nos guarda com vida até o momento que nós tenhamos que descansar. E o exército dos céus te adora. Quem é esse Senhor? No original é Yahvé. E eu trouxe uma passagem aqui muito interessante que está em Colossenses 1:15-17, que diz assim, ó. Jesus é a imagem do Deus invisível. No original fala Eikon, é a imagem mesmo. A imagem. O primogênito de toda a criação. Por que é o primogênito? É porque ele foi criado primeiro? Não, no original o primogênito é o significa principal. Principal de toda a criação. Jesus é o principal, é. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, tá vendo? Se a gente considerar que primogênito aqui é que foi criado, então já entra em contradição a segunda parte, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas. Como é que ele criou a si mesmo? Algo que cria a si mesmo, né? Já não é mais Deus. Então ele é o quê? O principal de toda a criação. E por quê? Aí aqui explica. Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele não foi criado. Ele é o Criador. Todas as coisas que há onde? Nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Que são a maior parte são as invisíveis. Sejam tronos. Existem tronos? Existem. Sejam dominações. Existem dominações também. Principados e potestades, sim. E Satanás, quando veio para a terra aqui, ele tem um sistema de governo de principado e potestade. Viu? Por isso que ele controla a terra até hoje. Tudo foi criado, ó, por ele quem? Por Jesus. Então, se foi criado por Jesus, quem é Jesus? Aquele que sozinho estendeu os céus. Yahvé. Jesus tem que ser Yahvé. Não tem problema. Jesus é Yahvé. E diz, criado por ele e para ele. É por isso que lá diz em Hebreus que ele herdou todas as coisas. E significa o quê? Para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, se ele é antes de todas as coisas, significa, né, que todas as coisas que foram criadas por ele. É por isso que ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas também subsistem. No original é sinesteken, né? São mantidas. Subsistir é ser mantido por ele. Ele mantém. O átomo, né, que nós não sabemos ainda como é a forma, os minerais, todos que nas formas que se existem, né, metais, né, hidrogênio, oxigênio, tudo que você possa imaginar subsiste, são mantidos por ele. Louvado seja nosso Deus. Por isso que ele disse que até o fio de cabelo da tua cabeça está contado, porque ele se preocupa contigo, sim. Tudo subsiste, ele diz que é para a nossa felicidade. Olha, imagine isso. Mas eu entendo isso. Sabe por quê? Hoje, depois que a gente se torna paz, a gente passa a entender algo mais, né? A gente faz tudo, né, para que nossos filhos tenham as melhores condições possíveis, mesmo a gente sendo mal, a gente sendo pecador. E aí a gente pode entender que Deus fez tudo para ti também. Mesmo tu tendo pecado, ele não desistiu de ti, né? É por isso que Deus diz que havia necessidade dele dar um exemplo claro para que nós não tivéssemos dúvida. Ele diz o quê? Um dos membros da divindade vai tornar-se humano. E quando isso acontece? Hebreus 1, verso 1 a 5, 6 diz:
A qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei? Por que gerou? Porque Jesus tornou-se humano. E outra vez, eu lhe serei por pai. E acontece agora que o pai, que chamava filho, já sabia que isso ia acontecer, agora confirma e chama: Filho, eu te gerei. Você me será por filho. Isso aqui não é anjo. Diz outra vez, quando introduz, né, Jesus no mundo, quando foi isso, nós podemos ver lá em Mateus, né, quando Deus, né, envia, né, o Espírito Santo, né, na forma de pomba, e diz: Este é meu filho amado. O primogênito, que é o quê? O principal, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Deus está falando alguma coisa errada aqui? Não. Jesus tornou-se humano? Sim, mas ele é o ser divino. Tem que ser adorado? Tem. Tem que ser adorado. Hebreus 1, 8, 9 diz: Mas do Filho diz: ó Deus. Deus o Pai chama Jesus de Deus. Ele está errado? Não, está errado. Está certo. O Filho é Deus. O teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, ó, Deus novamente o Pai chamando Jesus de quê? O Filho de Deus. O Filho é Deus. Se é Deus, a gente já sabe. É eterno. O teu Deus, agora quem é? O teu Deus, teu Pai, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Amém? Lucas 1, 30, 33 diz assim, ó: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Por que é Filho do Altíssimo? Porque ele é Deus, torna-se humano, e esse processo de tornar-se humano vem de onde? Do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, porque Deus prometeu que Davi viria ao Salvador. Por isso que agora Deus diz que do trono vai partilhar. Reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Amém? Louvado seja nosso Deus. Mateus 1, 20 explica aqui, ó, projetando dele isto, Deus deu um sonho para José. José estava um pouco em dúvida, né? E nesse sonho, né, disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado vem de quem? Do Espírito Santo. Por que agora gerado vem do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Não há outra opção. Alguns ficam dizendo que o Espírito Santo é o ministério dos anjos. Anjo não pode envolver no processo da salvação e no processo aqui de Jesus tornar-se humano. Não. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo vem e completa o plano da redenção junto com o Pai e o Filho, para que Jesus torne-se humano. Amém. Jesus é o ser eterno, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Aqui conta a história de Melquisedeque. Então Jesus é o quê? Não tem princípios de dia nem fim de vida. É o Filho de Deus e é um sacerdote para sempre. Hebreus 13:8 diz assim de Jesus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Significa ontem, hoje e eternamente? Significa que ele é divino. Ele sempre existiu e ele será a mesma pessoa que é. Salmos 93, 1 e 2 fala um pouco mais, né? De Deus e de Jesus. Yahvé reina, está vestido de majestade. Yahvé se revestiu e cingiu de poder. O mundo, meus irmãos, está firmado. Eu quis trazer essa passagem aqui, porque alguns têm um pouco de dúvida, né? Se o mundo está se movendo ou não. A Bíblia diz aqui algo, está claro, ó, no original, e Senhor significa Yahvé, e está firmado significa Tik-Koron, está estabelecido. E diz lá no original, não significa, né, Baal, é not. E não poderá vacilar, essa palavra aqui, te move, não poderá ser movido. Então, nós estamos dizendo que o mundo está estabelecido, firmado, criado, e não poderá ser movido. É estranho, né? Porque o que é ensinado é que a Terra se move em torno de si mesma e em torno do Sol. Eu prefiro o que a Bíblia fala, né? Sabe por quê? Porque Deus foi quem criou.
E Yahvé foi quem criou. Então ele é a verdade. Ele é que sabe a verdade. Não são nós, meros, né, pesquisadores, né, tirando fotos, né, olhando, né, telescópios e achando que estamos sabendo tudo do que foi criado. Eu digo para vocês, a verdade está aqui. Apocalipse 22, 12 e 13 diz assim: Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí diz quem? Quem é esse? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem é essa pessoa? Apocalipse 22. Aqui, Apocalipse 1, 7 e 8 fala novamente a mesma frase, e nós vamos ver quem é. Eis que vem com as nuvens. Quem que vem com as nuvens? Nós sabemos que é Jesus, né? E todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Quem traspassou? Jesus foi Deus o Pai que foi traspassado? Não, foi Jesus, foi traspassado. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, porque eles vão saber que Jesus está de volta. Sim, amém. E ele diz o quê? Jesus fala o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só que ali a passagem está dizendo que o alfa e o ômega quem é? É Yahvé. É o criador de todas as coisas. Então, novamente aqui nós podemos dizer que Jesus é quem? Deus. E diz mais, diz o Senhor que era, que é, né? Vemos lá o de Hebreus, era, é e eternamente. É, era e que há de vir. Quem é que há de vir? Jesus. Quem é ele? O Todo-Poderoso. Essa palavra só pode ser usada para ser divino. Não dá para usar essa palavra para não ser criada. Não dá, meus irmãos. Senão nós estamos o quê? Blasfemando. A Bíblia estaria blasfemando. Então Jesus é o quê? O Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja nosso Deus. João 19, 28, 30 diz Jesus assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse as escrituras, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, colocaram no sopo e trouxeram à boca de Jesus. Jesus tomou o vinagre e disse o quê? Está consumado. Está consumado a nossa salvação. Eu morri para te salvar. Eu garanti a segunda chance. Inclinando a cabeça, Jesus entregou o Espírito. Olha novamente aqui a palavra está consumado. Ou está cumprido. Apocalipse 21, 5, 7. Quem está falando? E o que estava sentado sobre o trono. Quem é essa pessoa? Eis que faço nova todas as coisas. Quem é? Deus o Pai? Deus o Filho? Vamos já entender quem é. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Já estamos suspeitando que Jesus diz o quê? Eu sou a verdade. Né? E disse-me mais: está cumprido. É a mesma coisa de estar consumado. Então, novamente, Jesus vai dizer no futuro, quando ele criar todas as coisas, se renovar, está o quê? Cumprido. O plano da redenção foi o quê? Cumprido. Aí ele diz aqui que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí nós já sabemos quem é Jesus. É aquele que vem nas nuvens. E ele diz mais algo que nós já sabemos que tem que ser mesmo Jesus. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus falou isso para nós, para ti. Tu tá com sede? Que sede é esse? Sede espiritual, sede de ter paz. Tu não tem paz. Sem Deus não há paz. Sem Jesus não há paz. Tu quer ter paz? Então aceita. Porque ele disse que vai te dar de graça. Você tem sede? Então busca Jesus. E Jesus diz para ti: quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus. Olha Jesus dizendo aqui que vai ser nosso Deus. E você será o quê? Filho. Você quer ser filho de Jesus? Para mim isso aqui é a parte principal da Bíblia. Eu quero ser filho de Jesus. Filho de nosso Deus, o Pai. Espero que você também aceite Ele. Seu Senhor, seu Salvador e teu Pai. Graça e paz de Deus para contigo. Já desejo-te um bom fim de semana e um feliz sábado. Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta. Ao pôr do sol do sábado. Amém.